E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do campo de velocidade de um fluido e, na sequência, vamos classificar o campo de escoamento em unidimensional, bidimensional e tridimensional. Conforme vimos no vídeo anterior, a hipótese do fluido como um meio contínuo é a base do estudo da mecânica dos fluidos, nos permitindo definir o campo escalar da massa específica ρ, campo que é função da posição de coordenadas x, y e z e do tempo t de forma geral. Essa mesma hipótese também nos permite definir o campo de velocidade v do fluido, campo que é função da posição de coordenadas x, y e z e do tempo t de forma geral. Como a velocidade é uma grandeza física vetorial que possui intensidade, direção e sentido, temos pela frente agora o estudo de um campo vetorial, ao contrário do campo escalar da massa específica ρ. Nós podemos também representar o campo vetorial V através de suas componentes. Observe o quadro. Sendo assim, eu posso escrever o campo de velocidade V da seguinte forma: a componente U na direção do versor I mais a componente VY na direção do versor J mais a componente W na direção do versor K, em que as componentes U, VY e W, de forma geral, são funções da posição de coordenadas x, y e z e do tempo t. Vamos compreender agora o que esse campo vetorial mede e a forma como isso ocorre. Para fazer isso, considere mais uma vez a junção de tubos ilustrada no quadro. Em seu interior, eu delimitei o volume de controle através da superfície de controle correspondente. Ao definir no interior do volume de controle uma posição P de coordenadas x, y e z, o campo de velocidade V do fluido mede a velocidade de uma partícula fluida que passa exatamente por essa posição em certo instante t. Note que o campo de velocidade V não representa a velocidade da partícula fluida individual, pois não estamos acompanhando tal partícula fluida ao longo de seu movimento. Nós podemos dizer ainda que a posição P de coordenadas x, y e z não representa a posição da partícula em curso, pois eu reforço, não estamos acompanhando tal partícula fluida ao longo de seu movimento. Sendo assim, o campo de velocidade V do fluido mede a velocidade de todas as partículas fluidas que passam por qualquer posição no interior do volume de controle em qualquer instante de tempo t, e não somente a velocidade individual de uma partícula. Perceba, conforme vimos anteriormente, que temos aqui a abordagem euleriana. Muito bem. Se qualquer propriedade do fluido não varia com o tempo t em qualquer posição do campo de escoamento, dizemos que o escoamento ocorre em regime permanente. Sendo assim, a derivada parcial em relação ao tempo t de qualquer propriedade do fluido é igual a zero, ou ainda, essa propriedade do fluido é função apenas da posição de coordenadas x, y e z. Consequentemente, se aplicarmos tais considerações para o campo escalar da massa específica ρ, você vai encontrar que Δρ, ΔT é igual a zero, ou ainda, ρ é função apenas da posição de coordenadas x, y e z. O mesmo valendo para o campo vetorial de velocidade V do fluido. Vamos reforçar este fato. Neste caso, a derivada parcial em relação ao tempo do campo de velocidade V é igual a zero, ou ainda, o campo de velocidade V é função apenas da posição, eu reforço, de coordenadas x, y e z. Vamos agora classificar o campo de escoamento do fluido em unidimensional, bidimensional e tridimensional. Para fazer isso, considere um tubo cilíndrico cuja área de seção transversal é divergente, conforme eu ilustro no quadro.
Analisando essa região, onde a área de seção transversal permanece constante, vemos que a distribuição de velocidades é dada por W igual a W máximo, que multiplica 1 menos Rzinho sobre Rzão elevado ao quadrado. Abordaremos este estudo com detalhes futuramente. Nessa região, portanto, vemos que a velocidade W é máxima justamente ao longo do eixo do cilindro, pois em tais posições a coordenada Rzinho tem medida nula. Agora, à medida que você se afasta do eixo do cilindro na direção do eixo Rzinho, se aproximando da superfície lateral do cilindro, a velocidade W vai diminuindo gradativamente, até atingir o valor nulo justamente na superfície lateral. Perceba aqui, conforme vimos em vídeos anteriores, a presença da condição de não deslizamento. Como a superfície lateral do cilindro se encontra em repouso, a velocidade do fluido em tais posições tem que ser nula. Como a distribuição de velocidades depende apenas de uma coordenada espacial, dizemos que nessa região o campo de escoamento é unidimensional. Agora, se analisarmos essa região, onde a área de seção transversal é divergente, vemos que a distribuição de velocidades depende não só da coordenada Rzinho, mas também da coordenada Z, pois a velocidade W passa a diminuir na direção do eixo Z, conforme eu ilustro na figura. Nesta situação, portanto, dizemos que o campo de escoamento é bidimensional, pois a distribuição de velocidades depende de duas coordenadas espaciais. Já deu para perceber que a dimensão do campo de escoamento fica definida pelo número de coordenadas espaciais. Sendo assim, eu reforço. Nessa região temos um escoamento unidimensional, nessa região um escoamento bidimensional, e quando a distribuição de velocidades depende das três coordenadas espaciais, observaremos, portanto, um campo de escoamento tridimensional. Muito bem, em algumas situações abordaremos isso também futuramente. Convém admitir que o escoamento é uniforme em uma dada área de seção transversal. Observe a figura ilustrada no quadro. Perceba que, nessa região, onde a área de seção transversal é divergente, o escoamento que antes era bidimensional passa a ser unidimensional, pois agora, com essa consideração, eu estou admitindo que a distribuição de velocidades nessa região depende apenas da coordenada Z. Muito bem? Com isso, eu encerro este estudo. Até a próxima!